Algumas pessoas me perguntaram, tu usa essa expressão solidez, né? Está ligada à reificação, solidificar, reificar, né? E por que, como dos clashes, né? De raiva, agressão, de desejo, apego, como isso cria um mundo que tem coisas sólidas? E para mim a ideia é tão óbvia que eu fiquei pensando por que que a pessoa tem dificuldade com isso, né? Que eu fiquei pensando, por que que a pessoa tem dificuldade com isso? E eu uso liberalmente essa palavra idealismo, né? Então vamos lá, vamos ver onde é que está a dificuldade que as pessoas têm. Só para lembrar que eu imprimi esses cartõezinhos, quem quiser receber, me manda o endereço aqui pro meu e-mail. Eu estou mandando para quem me pedir, mas com preferência para aqueles que contribuíram para o canal. Então tem algumas pessoas que contribuíram e não me mandaram o endereço ainda. Por favor, me envie o endereço. Obrigado. Quando eu falo idealismo, é uma palavra que conflui muitas, muitas, muitos, muitas ideias filosóficas profundas dentro dessa palavra, né? Então talvez a pessoa que não leu tanta ficção científica quanto eu, ou que não, sei lá, desde criança não se preocupou com o mundo das aparências e essa questão da solidificação e por que a relação entre sonho e vida do cotidiano. Aí a pessoa, nós naturalmente reificamos o nosso cotidiano como algo que realmente existe. E dentro disso nós temos cientistas que ficam examinando coisas que não estão no nosso cotidiano, mas que estão vinculadas a essa perspectiva que solidifica as coisas e assim por diante. Então cada vez isso mais assenta essa ideia de que o mundo, como ele se apresenta, ele realmente existe. Aí no budismo nós ouvimos falar dessa coisa chamada vacuidade, e daí a gente pensa, então as coisas não são sólidas, né? E de fato, a gente vai ouvir assim sobre realização de meditação da pessoa transpassar os objetos, né? Uma coisa mágica assim, que tem uma ideia de desobstrução da mente, na verdade, né? Então todas essas ideias mágicas elas também têm uma dimensão metafórica, né? E espaço significa a definição de espaço no Dharma. Espaço é um termo contraditório, né? Autocontraditório também. Mas a definição de espaço no Dharma é negativa também, para não ser contraditória. Então, espaço é não ter obstáculo. O que não tem obstáculo é o espaço. O espaço é uma das formas de falar de realização também, né? Então, a pessoa ela não encontra nenhuma dificuldade em fazer a dança, né? Em meio aos fenômenos. Porque os fenômenos não têm solidez, eles não são nada mais do que aparências mesmo, né? Então, claro, quando a gente fala solidez, isso também é metafórico, né? Então, por que as coisas são sólidas para nós? A explicação física também não é tão óbvia. As coisas são sólidas para nós porque as nossas moléculas têm elétrons na periferia. Esses elétrons eles nunca estão numa posição bem definida, mas eles são nuvens de probabilidade, né? E eles têm carga negativa. E os objetos também são feitos de moléculas que têm nuvens de probabilidade de carga negativa, elétrons, na sua camada mais externa, né? Algumas vezes tem um íon ou outro, né? Aí tem uma reação, né? Então a gente usa soda cáustica na mão, assim, aí aquilo tem uma reação com a sua mão e começa a corroer a sua mão, né? Então, mas normalmente não. Normalmente a gente tem, né, de manteiga, de ar, manteiga, água, manteiga. Eu sempre uso a palavra manteiga porque a gente corta muito facilmente a manteiga, né? Se ela estiver em temperatura ambiente. E a gente tem essas madeira, né? A gente tem uma experiência muito sólida porque a gente usa nas nossas construções a gente usa alvenarias, a gente usa madeira, então a gente tem paredes, né? As paredes nos dão segurança e assim por diante. Então a gente busca, né, fundações e assim por diante. Se a gente vivesse que nem índio, assim, no meio da natureza, tudo é menos sólido um pouco.
Tudo é mais folha sobre folha e galho encaixado em galho, mais ou menos assim, né? Então, de certa forma, nossa cultura produziu essas gaiolas de concreto que a gente vive, né? E isso faz parte do nosso karma. Então, toda essa experiência de solidez e de ter essas ondas de probabilidade de carga negativa se chocarem com ondas de probabilidade de carga negativa na periferia, né? E nem sempre é tão ruim também, né? Então, quando dois corpos se encontram e daí tem aquela fagulha, mas aquela fagulha ela não ocorre do sólido com sólido, ela ocorre com a mente, né? Então, né, tem outros aspectos. Então, a gente sempre tem outros aspectos. E eu acho muito interessante quando a gente tem esses filmes antigos, eu não sei de onde vem essa concepção, mas se a pessoa tem uma experiência muito boa, assim, e ela quer saber se ela está sonhando ou não, e ela se dá um beliscão, né? Então, se sentir dor, não sei, tem algum critério lá que ela... eu sempre, eu nunca, né, nunca me belisquei num sonho, mas eu sempre pensei, mas por que a pessoa não pode estar sonhando dor, e a dor do beliscão, e... Tem uma noção um pouco que o corpo dela no sonho é meio falso, né? Mas se a pessoa estiver bem enganada no sonho, o corpo dela é bem verdadeiro no sonho também. Então, daí quando a gente vai estudar filosofia, daí tem filosofia da mente, daí vai ter já tem essas... então a gente fala de cérebro numa cuba, zumbi, e daí as pessoas pensam, o que é isso, né? Mas são ideias filosóficas ou experimentos de pensamento filosóficos que são... que tem um título, assim, então o título já remete a todo um problema filosófico. Por exemplo, o zumbi é um problema de um ser que se porta, é um problema de alma, né? Então o budismo vai ter uma questão com zumbi, assim, de tentar entender como é que seria possível um zumbi, porque o budismo não acredita numa alma, né? Então, a gente fala em consciência. Então o zumbi é um ser que opera como um ser consciente, mas não tem consciência. Ou não tem alma. Daí, né, essa classificação vai ficar mais complicada. Então, claro, tem na literatura, nos filmes, tem zumbis de outras classes, mas o zumbi filosófico é esse, né? Um zumbi é igual a eu ou você, só que a gente não tem uma mente no zumbi, né? É mais ou menos um psicopata, ele vê todos os seres como zumbis, então por isso que ele não se importa de matar as pessoas e tudo mais. Em alguns casos, né? Nem todo psicopata mata, mas quando ele não se importa, ele não vê mente nos outros, né? Não é capaz de entender que os outros têm mente, têm sentimentos e assim por diante. Então, aí a filosofia pensa assim, mas será que não é possível um ser assim, que parece a gente, é igual a gente, mas não tem, né? E o que isso tem a ver com a solidez? Bom, daí a gente vai no cérebro de uma cuba. O cérebro de uma cuba é um ser que ele só tem alma, só tem consciência, né? Então por quê? Porque os inputs e outputs dele não existem mais, né? Então ele foi todo conectado num computador, assim. Então ele está processando ali sem ver nada, mas daí é que nem Matrix, né? Faz um sonho para ele ali dentro, ele vive dentro do sonho. Né? Então se a gente ligar todo o nosso córtex de sensações periféricas, visuais, auditivas, tácteis e assim por diante, ligar isso num computador e fizer um mundo... a gente já faz isso, né? Então a gente está vendo um filme, a gente está jogando videogame, a gente está... Claro, daí é mais imersivo, daí usa um óculos, começa a caminhar em cima de uma esteira, de um negócio, né? Daqui a pouco liga direto no... Daí quando vê, o mundo externo não tem mais sentido, né? O mundo externo desaparece e o que aparece é aquele mundo produzido pela máquina, né? E ali dentro, a gente tem toda a percepção de solidez que a gente quiser. Então disso daí que vem o idealismo, né? O idealismo diz assim, bom, não, essa nossa experiência de ter coisas sólidas, ela vem de uma mente que produziu uma experiência de ter coisas sólidas. O mundo físico e o cérebro é um epifenômeno da mente, né? É o inverso do que o materialismo normalmente pensa. O materialismo pensa, a gente tem essas coisas todas acontecendo, e daí tem uma conjunção de causas e condições dentro da nossa cabeça, dá uma fagulha, ninguém explica muito bem o que acontece, e acende tem uma pessoa que está... que tem... Dessa perspectiva comportamentalista muito pura, não dá nem para explicar o que é que... Esquece, não interessa o que está se passando lá
não dá para falar dentro, porque a gente só tem acesso aos fenômenos externos, né, nessa perspectiva. Então, começando pelos fenômenos externos, a gente vai chegando, não chegou ainda em uma explicação causal do que é a mente, né? Conversamente, a gente explica muito facilmente por que o mundo sólido surge de acordo com a mente. Ora, é que nem um sonho. No sonho tem graus de solidez, graus de obstáculo, graus de dificuldade, graus de por aqui não, né? E a pessoa se choca contra algo e aquele algo tem realidade. Realidade é aquilo com que a nossa cabeça se choca quando a gente sai correndo na direção, assim, né? É aquilo que tem impacto, assim, né? É por isso que a gente belisca, né? Por isso que a realidade é aquilo que nos faz sofrer. Basicamente isso. Então, a solidez, ela tem esse aspecto, né? Ela surge de um processo, na visão do Dharma, daí depende um pouco, né? Então, por exemplo, os Vaibhashikas, né? Que é uma forma de Hinayana que os tibetanos gostam de usar para usar de exemplo mais refinado, talvez, de Hinayana, o segundo mais refinado, porque tem os Sautântricas também, mas um exemplo bastante refinado de Hinayana, eles tinham átomos. E daí o átomo se mostra também um conceito autocontradditório, né? Porque não é átomo como a gente tem, é um átomo do Demócrito, assim, um atomismo do Demócrito, né? O atomismo do Demócrito é o quê? Partícula átomo, não de tomo, que nem tomo de livro, né? Então tem 2 tomos, 3 tomos, então átomo, não tem tomo, não tem partes, né? Então é um ponto matemático o átomo. Aí esses caras lá, né, antes de Cristo, né, também, eles vão dizer, não. Bom, primeiro os Vaibhashikas vão dizer, as coisas são vazias porque elas são feitas de partes sem partes, que são esses átomos. Elas são feitas de coisas que são compostas, então elas são compostas, então elas são vazias. Mas essas coisas não divisíveis, elas são sólidas mesmo, né? Elas existem elas existem de fato, assim, e eles vão afirmar a existência de átomos. Então a Madhyamaka vai dizer, não, para aí, vocês estão afirmando uma coisa. Então são só esses os budistas que acreditam em coisas sólidas, externas, assim, vamos dizer. Coisas independentes. O átomo existe de forma independente. Aí, até, na verdade, a teoria dos Vaibhashikas, ela não é tão simplória, assim, de que os átomos mesmo, eles existem independente de conceitos. Uhum. Então, eles são, em certo sentido, independentes. Né? Vamos dizer como é que eles não são vazios, né? Por mais que o Vaibhashika vai querer dizer, se é que ele quer dizer que ele é vazio, não vai conseguir dizer porque ele vai dizer, não, tem um grau de independência, tem uma coisa fundamental ali. Se tem uma coisa fundamental, não é vazio. Mas os Vaibhashikas são sofisticados quando eles vão... Tá, e daí tem um grupo de átomos. Daí tem uma interdependência com um conceito, com aqueles grupos de átomos. Então chama esse corpo desse nome, aquele corpo daquele nome, né? Porque seria tudo uma sopa de átomos. Mas aí o conceito entra na distinção de cada, né? De cada grupo uma distinção arbitrária, uma distinção que tem uma interdependência. Então, eles não são bobos, né? Eles são sofisticados. Mas a Madhyamaka vai chegar e vai dizer, não, peraí, vocês estão afirmando átomos, não é vacuidade. Não tem, vacuidade mesmo tem que refutar esses... E de fato, daí qual é a refutação? A refutação é assim, se o átomo é indivisível, então ele não tem norte, sul, leste, oeste. Se ele não tem norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo, zenith e nadir, então ele não pode compor coisas. Então ele não pode... Quando tu gruda um no outro, não tem lado onde ele gruda, né? Porque ele não tem... E se ele tem norte, sul, leste, oeste, então ele pode ser dividido. Pelo menos conceitualmente, né? Digamos que ele seja indivisível com uma faca, mas ele é divisível conceitualmente. A partir do momento que ele é divisível conceitualmente, ele é composto. Aí não dá. Então ele tem que ser um ponto matemático mesmo. Só que se tu agrega um ponto matemático em cima de um ponto matemático, tu não produz. A produção de uma linha, ela é um axioma, né? Então eles tiram do chapéu, assim. Então eles dizem, tem um ponto aqui, um ponto lá, no meio tem vários pontos. Infinitos, de fato, né? Mas
na visão assim de que vai ter um agrupamento de pontos, né? Então tu vai querer grudar esse ponto no outro ponto, vai grudar por onde, né? Se ele não tem lado. A noção de espaço, né, é contraditória também. Então ele tem que ter espaço dentro dele para poder ser espacial no espaço. Aí acabou, né? Aí não tem mais. Então eles refutam a noção de um átomo indivisível, né? Como que é a base da vacuidade para esse pessoal lá na VB. A vacuidade, na verdade, não é vacuidade, é ausência de eu, né? Então não existe eu porque todo mundo é feito de átomos, certo? Bom, então depois tem o Saltranticas, tem uma teoria também, mas daí já é um pouco mais mental, né? Mas também é realista, em certo sentido. E então vem o que eu muitas vezes chamo de idealismo, correto ou incorretamente, porque é uma forma peculiar de fenomenologia, né? Então, o que seria na refutação a gente chama, porque o principal ponto de refutação é o apenas mente, que é Città Mater, mas a escola completa e respeitosa e que a gente não refuta é a Yogacara, né? Então a Yogacara ela vai dizer, pensa, é Matrix, pensa que tudo é mente, tudo é um sonho, é que nem um sonho, né? Então por que a gente não atravessa as coisas? Devido a hábito, karma. Então a gente tem um karma, esse karma nos proveu com moléculas com um exterior de carga negativa, e daí quando a gente encontra outras moléculas com exterior de carga negativa, a gente sente um baque, né? Se elas não são muito coesas, a gente atravessa, assim, que nem o ar, ou a água, ou se a manteiga tiver numa temperatura boa, a gente atravessa a manteiga também. Né? Ela passa por nós, assim. Então, a solidez... daí a solidez se torna uma metáfora, né? Uma metáfora para esse tipo de obstrução da mente. Então, a mente tem uma obstrução que produziu esses hábitos, esses karmas que tem dificuldades, né? Então, a gente não tá solto, livre, desembaraçado. A gente está preso pela gravidade, pelas necessidades de consumir, de ter energia e assim por diante. Então todas essas prerrogativas propriamente de respirar, né, excretar e comer e assim por diante, está tudo ligado a essa solidez, né? Essa solidez que pega um objeto, um processo, um objeto, produz energia e assim por diante. Então, aí tem duas perspectivas também no Dharma, né? Então a gente pode escolher a perspectiva negativa, mas não naquele sentido negativo de não poder falar, mas ou de falar pelo inverso, mas uma perspectiva de ver isso como um problema, né? Então, isso é uma ignorância, a gente podia estar noutra, livre disso, num estado indefinido chamado Nirvana, né? Então a gente pode ter uma prerrogativa de criticar, né, as coisas como elas se apresentam. E a alternativa, né, do Mahayana não causal e lá do Vajrayana vai dizer assim, na verdade, essa é uma ignorância, ela também é uma criatividade, então a solidez e tudo isso, todos esses processos têm uma inteligência nisso, a inteligência essa ignorância ela é produzida porque ela tem um inverso de sabedoria, né? Então ela contém esse inverso de sabedoria em si. Ela se expressa por uma liberdade perante esse processo. Então a gente transforma todos os skandhas, todos os kleshas, todos os 12 elos, todos esses problemas, que são problemas para o Hinayana e para o Mahayana, a gente vai lá e põe uma coroa de crânios, né? Põe uma saia de tigre e sai fazendo rave enlouquecido. Tocando tambor e sino, porque a gente assumiu esses ensinamentos pelos dois lados, assim, né? Transpassou. Não tem mais obstáculo de klesha. O klesha mesmo é algo que a gente reconhece e usa, né? E também os skandhas e todas as solidezes e todas as aparências, tudo que a gente reconhece como problema e negativo.
Mas tem, né, esse detalhe, né? Se a pessoa não fizer esse exame antes, ela vai se enganar, porque o que tem acontecido conosco é que a gente tem se enganado esse tempo todo. Então, por isso que a gente começa focando a dificuldade, começa focando o problema, começa sendo realista, né? A gente não sai falando da realização e usando as palavras de realização para expressar o que está acontecendo com a gente, porque evidentemente esse não é o caso, né? Se a gente só pegar, né, uma coroa de crânios e uma saia de tigre e um tambor e sair fazendo isso como se vai ser uma imitação, né? A gente não tem essa expressão, a gente não reconheceu essas coisas operando dessa forma. Então, é só uma informação nesse momento, né? Então, o Dharma tem todos esses aspectos. Tem um aspecto realista, tem um aspecto idealista, tem um aspecto que vê os obscurecimentos e tem um aspecto que reconhece os obscurecimentos como uma manifestação de liberdade. Daí não chama mais de obscurecimentos, né? Os obscurecimentos são aquilo que não usufrui dessa liberdade, né? É porque normalmente quando a gente está falando do Hinayana, do Mahayana, a gente está falando em termos de skandhas. Skandhas são um problema. Eles não são reconhecidos como vazios, né? Então, a solidez é um problema. A solidez não é algo que é útil para subir uma escada, né? Então tem todo esse aspecto. Aí depois que a gente examina todo o problema que tem por trás disso, daí dá para usufruir disso, né, como se fosse um sonho mesmo. Não sei se ficou claro, mas a gente usa a palavra solidez para identificar essa tendência da mente de não ver possibilidades, essa tendência da mente de entender as coisas de uma forma, com a ideologia materialista, né, de processar as coisas sem a perspectiva do Dharma, né? Então, isso é solidez. Solidez é essa dificuldade, é como se fosse areia movediça, né? Então, quando a gente está na areia movediça na nossa vida e a gente não tem o Dharma, a gente só afunda e se afoga. Essa é a ideia. Essa é a solidez. É muito pesado. Aí, com o Dharma, a gente começa a olhar e daí parece que é pesado também, porque a gente está falando que é pesado, né? Mas, na verdade, se a gente está falando todos os detalhes do que é pesado, é porque tem alguma coisa que está livre disso, né? Então esse é o ponto. Não sei se... Eu me surpreendo às vezes, na verdade, com essa pergunta da solidez. Porque a gente frisa tanto, né, ideologia materialista, materialismo. Daí a pessoa está perguntando assim, tá, mas vem cá, se as coisas são materiais, como é que pode a mente produzir elas? Aí tu diz, não, mas vem cá, a gente está o tempo todo dizendo que está errado. Tu está pensando, a tua pergunta vem do entendimento, vem do inverso. Então, repara que tu está perguntando exatamente a resposta do que tu está perguntando. Ou seja, não é. Não é sólido. Parece sólido, né? Parece sólido e daí ainda por cima tem uma ideologia, né, da solidez, que daí você está acreditando e daí você está perguntando por quê, né, como a mente produz coisas sólidas, ou a mente tem um poder total de produzir coisas sólidas. Senão não daria para fazer o cérebro de uma cuba acreditar que, né? Então, eu não sei, às vezes parece muito óbvio. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma.
Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundiquene Tiresium Atensin Jasoeza Pekajar Produtendiante. Om Sochi, Diamante Penedira Sawa Conchatuzi Zetai by Mediano Jutupia Mania Jogi Sasunda do Tendiante. Timekune Pema Sambal Sasonagem Deseno Pai Gardiwan Shujuku do Pegu Cose Destintes em Darshinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wachatungo do Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta do Tendiante. Pemejasun Pemeris Uche Pemetan Lati Kuzizuan Pemonte de Droma de Sojino Nibemelun de Drujante. Penenjoane Chimpotem Paiuri Nepadan de Basipetiam Bundan Conseja Sentendiante. Kusum Sanjaguru Rinpoche do condado de Wachimbo Jabartia com seu tutor da Poça Sol, Depson Chinchilap do Sushi, não se me beija chuva, dançam palum de do Pachinchelo, uma rumba zaguru Pemacede, que loja som de noite, exaliença som de papel do Jushu Sung, não guarda midral do Sungele, show. Yeah!